Fala, turminha, conceito de força agora, vamos mais uma vez caminhar em relação às leis de Newton. Aqui fala o seguinte, conceito de força é uma grandeza vetorial que caracteriza a ação de um corpo sobre outro. Tem como efeito a deformação ou alteração da velocidade do corpo sobre o qual ela está aplicada. Bem, vamos tentar explicar o que ele disse aí nesse pequeno pontinho. Nós temos três leis de Newton, certo? A que fala da força é a segunda lei de Newton. Ela fala que toda força resultante é igual a uma massa vezes uma aceleração. O que ela quer dizer? Que se eu colocar uma força em qualquer corpo, eu altero a velocidade daquele corpo. Ou para mais ou para menos. Porque eu posso ser uma força que aumenta a velocidade ou eu posso ser uma força que eu dissipo energia e faço você perder velocidade. No caso, a força ela pode deformar, né, o corpo. Por exemplo, eu não preciso estar em movimento. Vamos supor, pego essa caneta e aí eu faço uma força bem aqui, ó. Aí eu deformo, estou fazendo uma força, ela está deformando. Ela tem uma certa elasticidade. Porém, se eu for além do ponto de elasticidade, eu quebro ela, entendeu? E aí está ligado o conceito de dureza para a engenharia. Porque elasticidade para a física é quando você aplica uma força, o corpo se deforma. Quando você deixa de aplicar aquela força, ele volta ao normal. Tá? A unidade de força é uma homenagem ao físico inglês Isaac Newton. Tá? Então é um N maiúsculo. N maiúsculo. Não vão me colocar N minúsculo não, porque são símbolos. Símbolos não podem ser mudados. Condição de existência para você ter uma força. Tem um par de corpos. Entendeu? Se você for fazer força em alguma... Você já está fazendo força em alguma coisa. Então você tem dois corpos. Entendeu? É um par. No mínimo. Qual é a ação? A força ela pode ser um puxão, um empurrão, entendeu? Ela pode ser esfregação, que também é atrito, atração e repulsão. A atração e repulsão são forças que já não precisam de contato, entendeu? Você pode ter forças elétricas, forças magnéticas que se atraem e se repelem, não há necessidade do contato propriamente dito. Que no caso ele vai chamar aqui, ó, forças de campo. Existem mesmo sem contato. São elas força elétrica, magnética e a gravitacional. Que nem nós sentimos a força gravitacional, entendeu? Nós não precisamos encostar em nenhum lugar, ela já está atuando em cima da gente. E as forças de contato, já quando há contato, são elas tração, que é forças que são em cordas, ou correntes, ou hastes. A força normal, que nós vamos falar dela daqui a pouco, e o atrito, que é a esfregação. Ok? A primeira parte aí, né, o primeiro exercício que está na página 163, há certas palavras ou expressões cujo emprego é correto na linguagem usual, mas não na linguagem científica. As duas frases que seguem, adequadas à linguagem corrente, apresentam graves erros conceituais para a física. Em cada uma delas, assinale o erro e reescreva a frase em linguagem científica. Eu vou ler aqui e vou falar e aí vocês escrevam depois. Uma bola que vinha com muita força bateu no vidro e o quebrou. Bem, o erro está aqui, ó. O que ele quis dizer? A bola vinha com muita força? Não, ela vinha com muita velocidade. Tá? Então, o conceito de força aqui, ele está errado, né? Ele foi usado usando também a questão da velocidade. Então, você reescreve isso daí colocando uma bola que vinha com muita velocidade, bateu no vidro e o quebrou. Só isso. Ou seja, a frase está errada quando ela mistura o conceito de força e velocidade. Ok? Então, só arrume. A próxima. O homem conseguiu levantar o peso porque tinha muita força. Então, quando você levanta um peso, olha só, ele está matando a frase em duas partes aí, ó. Você não levanta um peso, porque o peso já é uma força. Entendeu? Então, quando o homem conseguiu levantar uma massa, entendeu?
porque tinha muita força. Essa aqui eu deixaria, porque se ele está levantando, ele já está fazendo a força, entendeu? O erro aqui está na palavra peso. Então, o homem conseguiu levantar o peso porque tinha muita força. Então, o homem conseguiu levantar a massa, né? O corpo massivo, porque tinha muita força. Ele não consegue levantar uma força. Isso é uma frase errada para a física, ok? Próximo. Essa aqui tá bem pequena, né? Porque tive que colocar o exercício todo aí, então eu vou ler aqui pela apostila, tá? Que não tá mais... as 4 afirmações... Quando dizemos que força é uma ação de um corpo sobre outro, precisamos saber o significado de ação. Em um dicionário, descobrimos que a palavra ação pode ser empregada com diferentes significados. Nos campos jurídico e econômico, no cinema, na matemática, na física, na liturgia, na política, entre outros. Você vai ver inúmeras expressões como ação ao portador, ação popular, ação social, ação de cobrança. Na física, ao conceituarmos força, a palavra ação é empregada com 5 significados: puxão, empurrão, instigação, atração e repulsão. Um corpo age sobre outro quando ele puxa, empurra, esfrega, atrai ou repele outro. Ao descrever uma força, temos de especificar quem aplica, quem sofre a ação e o tipo de ação. Ou seja, em qual dos 5 casos a força se enquadra. Ok? No caso aqui, né, as 4 afirmações que se seguem referem-se a um cavalo puxando uma carruagem. Então, afirmações. Primeira, quando o cavalo puxa a carruagem, o cavalo exerce na carruagem uma força denominada tração. Presta atenção, o cavalo, na verdade, ele faz uma força de atrito com o chão. Porém, o cavalo se liga à carroça, né, à carruagem, por uma haste, como vocês estão vendo, está ligada nele e até a roda. Então, lembra que eu disse, toda vez que tem corda, corrente, uma haste, um cabo, tudo é tração. Então essa primeira aí, ela é verdadeira. Porque a carroça só entra em movimento por causa dessa haste, que é o cavalo que está fazendo a força lá em contato com o chão. 2. O que move a carruagem é a força do cavalo. Então, aqui tem que tomar cuidado. O que move a carruagem é a força que está nessa haste. Mas é o cavalo que está... Você sabe que é por causa do cavalo. Mas a carruagem, ela só vai ter a força aonde? Na haste que liga-se ao cavalo. Então, você tem que tomar muito cuidado. Você sabe que a força motriz desse sistema todo é o cavalo. Só que a força secundária é a da haste, que está ligada entre o cavalo e a carruagem. Então, essa aqui seria assim, um strike nos alunos. Essa é falsa. Tá? Lembrando que essa força não é do cavalo. A força que faz a carruagem andar é a da haste que está ligada no cavalo. 3. A força que o cavalo exerce na carruagem é de atração. Não, turma, atração é só força elétrica, magnética e gravitacional. Atração e repulsão é só essas 3, elétrica, magnética e gravitacional. Então, pelo amor de Deus, são forças de campo. Então ela também está errada. Então, nós temos errado aí a 2 e a 3. Então, a alternativa A já era, a alternativa B já era, a alternativa C já era e a alternativa E já era. Então, só fica aí a alternativa D, falando que somente as afirmações 1 e 4. Então, vamos ver a afirmação 4, que nós já sabemos que é correta. O cavalo exerce na carruagem uma força para a sua esquerda. O cavalo está ligado na carruagem com aquela haste, né? Então, ele oferece uma força e a carruagem também vai fazer uma força no cavalo. Ação e reação ainda não foi falado, mas já estou adiantando. Então a alternativa D aqui é a alternativa que faz, né, com que este exercício se torne eliminado. Vamos para o próximo. Aqui, na verdade, eu já peguei o exercício, já está feito, na verdade. Tá? Eu já peguei ele só para a gente poder comentar. Em 1687 foi publicada a obra do físico, matemático, alquimista, filósofo e teólogo Isaac Newton, né? Na qual ele estabelecia a lei da gravitação universal.
De acordo com essa lei, todos os corpos se atraem, e essa força de atração é considerável quando um deles é um astro. Portanto, um corpo próximo à Terra é atraído com uma força denominada força de atração gravitacional. Aí que tá. Força da gravidade, força-peso ou simplesmente peso do corpo. Assinale as forças que agem em um corpo em queda livre. Turma, corpo em queda livre só tem uma força atuando, é a força-peso, que já deixei até desenhado aqui a resposta. Qualquer corpo está caindo, ela só cai por causa de uma ação de atração gravitacional. E o peso é a força que está ligada com isso. O peso é massa vezes a gravidade, tá bom? Vou até colocar a fórmula aqui, ó. Peso, entendeu? Já, para você já... Vocês sabiam desde o ano passado, no 9º ano. É a massa vezes a gravidade, que é uma aceleração, tá? Então tá aí, esse exercício aí feito. O 10, por sua vez, né? O exercício 10 não, exercício 4, o do lustre, também já está feito, mas vamos explicá-lo. Assinale as forças que agem sobre um lustre pendurado por um fio ao teto de uma sala. Uma forma prática de marcar a força de tração é ter em mente que ela sempre impede a separação dos corpos. Pensa que esse lustre vai cair. Então, se ele vai cair, o peso está querendo que ele desça. Então, a atração é uma força que quer que ele fique. Então, a atração tem que estar apontada para cima. Então, é por isso que a atração a gente coloca na corrente e o peso a gente pega do lustre indo para o centro da Terra. Peso é uma força que sempre vai para o centro da Terra. E a força de tração sempre é corda. Faz de conta que tem uma corda aqui, ó. Faz de conta que isso aqui, ó. Vou pegar isso aqui, ó. Ó, isso aqui é um HD, então ele tem um fiozinho, certo? Aí faz de conta que eu tô puxando, então ele vem. Agora, e se eu quiser empurrar isso aqui, ó? Corda, ó lá. Olha o que a corda faz. Quando é que você empurra? Ela dobra. Corda não empurra, corda só puxa. Tá? Então, força de tração tem que sempre desenhar puxando a corda. Ok? Então tá aqui, ó. A corda vai puxar para cima para esse lustre não descer. Quem faz ele descer é o peso. Ok? Agora é a da bailarina. São exercícios assim que você só tem que perceber a análise vetorial mesmo. Em algumas situações, o componente de atrito é inexistente ou desprezível. O atrito também é nulo quando não há tendência de escorregamento. Sabendo que esta bailarina não tende a escorregar, assinale as forças de contato que agem nela. Turma, o peso dela aponta para o centro da Terra. E existe uma força que ele chama, né, a força entre a Terra e a bailarina, que se chama força normal. E aí nós também já podemos falar que essa aí é a terceira lei de Newton, ação e reação. A toda ação existe uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. Ok? E vamos ver aqui se tem mais algum. Tem um carro aí. Represente as forças que agem no carro da figura, sabendo que ele está se movendo para a direita e freando. Bem, o fato de estar freando, eu já tenho uma força de atrito aqui desenhada. Força de atrito sempre é o quê? Oposta ao movimento. A força peso para baixo, a força normal fazendo uma reação ao peso. Então, tá aí resolvido este exercício. E para finalizar, já coloquei inclusive com a parte da resposta, tá? Esse aqui é o nosso exercício. Eu não coloquei A, B, C, D e nada. Já coloquei como você tem que pensar. A força que a Terra ou outro astro atrai um corpo é denominada força-peso. O peso do corpo tem a direção vertical. Então, ó, peso sempre vertical e apontando para a Terra. Então, toma cuidado. Esse peso não poderia ser desenhado para cá. Agora não, né? É porque, na verdade, esse peso vai se decompor em duas forças porque ele está num plano inclinado. Mas isso é assunto para as próximas aulas. Então, o peso é uma força que eu sempre vou ter que desenhar apontando para o centro da Terra e na vertical. Ele até colocou aqui, ó, centro da Terra e sentido para baixo. Sabemos que um corpo apoiado em uma superfície plana recebe desta superfície uma força denominada normal, tá aqui, ó. Ok? Que tem a direção perpendicular, né, à superfície. Então, ó, a superfície é essa. Ó. A força, se você for trazer ela até aqui, ela tem uma direção, né, de 90 graus. Então, é só ler direitinho o que o enunciado está falando que ele já te dá a resposta.
Essa força é responsável pela impenetrabilidade dos corpos. Vamos pensar nisso. Se você caminhar numa superfície de terra que tá fofa, se você afunda e deixa sua pegada, é porque o seu peso está sendo maior que a normal. Agora, se a normal for igual ao peso, você não penetra na terra, ou seja, você não deixa pegada. Entendeu? Assinale, desprezando o atrito, a alternativa na qual estão corretamente indicadas, sem preocupação de escala, as forças que agem no corpo. E bem, eu pegando o que ele já tinha falado no texto, eu tenho então, deixa eu ver qual a alternativa aqui, a alternativa E. Por que eu coloquei esses dois aqui? Para mostrar que a força normal está, ela é uma força que pode ser decomposta, tá bom? Então, acabamos essa aula aqui, tarefa mínima como sempre, certo? E vamos para a aula 22, 23.